Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. O texto fala sobre Jesus. Diz assim a palavra de Deus: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Só esse texto hoje. Estamos começando uma série de mensagens que tem como foco as cartas às igrejas do Apocalipse, né? Cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. É bom, para quem ainda não veio, nós estamos estudando o livro do Apocalipse na quarta-feira. Terminamos agora a primeira visão. Se você deseja acompanhar, é convidado a estar conosco, quarta-feira às 19 horas. Se você não conseguiu pegar os primeiros estudos, está na nossa plataforma no YouTube, gravado, para você não perder a sequência. A gente percebe que nessas cartas, que a mensagem do Apocalipse, ela é mais atual do que nunca. Há muito ensino hoje, eu tenho percebido, né, e não tenho nem gastado tempo para ouvir, mas algumas partes eu tenho ouvido de pregações e ensinos nas redes sociais e nos púlpitos, alegando serem bíblicos, e uma certa teologia começou a aparecer agora, que é a chamada teologia Kerr. A verdade é que a gente pergunta: como é que eu posso discernir o que é realmente palavra de Deus e o que não é? Em termos bem gerais, amados, eu posso colocar o que se está ensinando nas redes sociais em 2 categorias básicas, gerais, e aí tem ramificações. A primeira categoria é aquela em que a pessoa crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, e busca conhecer, entender e obedecer ao que Ele revelou. Em outras palavras, a preocupação é eu adequar a minha vida àquilo que as Escrituras dizem, e eu julgo o meu tempo de acordo com os princípios da palavra. Esse é o primeiro. A segunda interpretação é a que a gente chama de interpretação humanista. Ela busca adequar as Escrituras ao tempo atual, e a interpreta de acordo com a filosofia da época, com a ideologia ou a teoria de plantão. Essa corrente, ela costuma julgar as Escrituras de acordo com o tempo. Toda vez que você ouvir alguém dizer que tem que corrigir a Bíblia, atuar a Bíblia ou atualizar a Bíblia, tem a ver com isso. É essa a corrente. Eu fui seminarista no seminário há muito tempo, há 30 e poucos anos atrás, e fizemos um intercâmbio com um grupo que promovia uma teologia, chamada Teologia da Libertação. E a gente perguntou: como é que vocês interpretam a Bíblia? E isso eu ouvi deles: vocês costumam tirar da Bíblia o que ela está dizendo. Nós costumamos olhar para a Bíblia com os óculos de Marx, da ideologia, e colocar na Bíblia aquilo que nós queremos. Então, são as 2 teologias que a gente vê hoje. Como batistas que nós somos, um dos nossos princípios inegociáveis é aquele que diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso quer dizer que somente uma interpretação é possível: aquela que busca
conhecer o que a Bíblia está dizendo para poder obedecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Apocalipse confirma isso. Ele estabelece isso. Quando você estudar nas quartas-feiras, você vai perceber que esse princípio ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Jesus ele mandou João escrever às 7 igrejas as suas cartas que serviram para elas naquele tempo e servem hoje para nós. Comunidades reais, em cidades reais, enfrentando problemas reais, dificuldades para testemunhar a sua fé por causa do Império Romano, por causa dos judeus e também por causa dos seus próprios problemas internos. E havia uma coisa que preocupava Jesus, era o fato de que a influência da cidade já começava a se fazer perceber dentro da igreja. Jesus ele deixou muito claro a sua vontade como o Senhor da igreja. Nós temos visto muita gente falar sobre Jesus, o Salvador, e é bom que a gente ouça sobre ele, o manso e suave, e é bom que a gente ouça aquele que foi crucificado, e é bom que a gente ouça. Eu tenho visto pessoas dizendo, por exemplo, nós gostamos do evangelho do amor, da aceitação e o evangelho que não condena. O problema é que Jesus, ele vem como Senhor da igreja quando ele vier. Estamos familiarizados com o Jesus Salvador. Mas quem é o Jesus? O Senhor da igreja. E eu queria colocar para vocês 3 coisas que esses versículos me trazem sobre esse Jesus, que é o Jesus que a gente vai lidar, que é o Jesus que temos que lidar, que é o Jesus a quem vamos responder. Primeiro, como Senhor da igreja, Jesus a lidera de 2 maneiras: como governante e como juiz. Primeiro, como governante, nós temos visto uma tendência de alguns pastores acharem que são o centro do universo, né? No invés de cantar "Sejas meu universo", cantam "Seja eu o universo". E a gente tem visto isso acontecer. Parece-me que Deus existe para atender aos seus desejos. Mas essas cartas, elas demonstram que é o Senhor quem segura as estrelas. Essa é a figura. É o Senhor quem tem na mão direita as estrelas, e é Ele quem anda entre os candelabros. Em outras palavras, Ele está sempre com os pastores, não apenas em pensamento ou no ensino, mas pessoalmente, como Ele prometeu lá em João 14:18. Ele disse: "Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês". E lá em Mateus 28:20 vai dizer: "Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos". Posso ouvir um amém a isso? Agostinho de Hipona, ele disse: "Aonde Cristo está, aí está a igreja". Ou seja, Cristo ele se faz presente no meio da igreja, e também no meio das igrejas. A sua presença garante à igreja vida, sustento e bênção em meio às perseguições, em meio às tribulações que venham a surgir no cumprimento da missão. Como é dito aqui, mexer com a igreja é mexer com ele. Quando Paulo vai perseguir a igreja em Damasco e que cai, Jesus chega para ele, lá em Atos 9:4 ele registra, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?". Ele estava perseguindo os cristãos, mas Jesus disse: "Você está me perseguindo". Porque perseguir os cristãos, perseguir a igreja, é perseguir a Cristo. Mexer com é mexer com Ele. Mas, amados, além de liderar como governante, o Senhor da igreja, Jesus a lidera, como o Senhor da igreja, Jesus a lidera como juiz. As vestes que Ele apresenta-se no Apocalipse é de juiz. Vivemos em um tempo em que muitos demonstram ter perdido o senso de temor a Deus. Agem como se não fossem dar conta. Agem como se não fossem estar junto. Agem como se tivessem a liberdade de manipular o evangelho ou elaborar um novo evangelho mais moderno.
Age como se fosse possível a inteligência artificial corrigir os erros da Bíblia, como eu tenho visto por aí que estão acontecendo, e que é o projeto. E se você quiser saber o que exatamente isso quer dizer, venha para o estudo. Ao mandar escrever essas cartas, Jesus deixou muito claro que ele governa a igreja também como juiz. Pedro, ele entendeu essa verdade quando ele disse em 1 Pedro 4, 17 e 18: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Jesus, ele se faz presente nas suas igrejas para observar, julgar e punir. A Bíblia diz em Apocalipse que seus olhos são como chamas de fogo. Ele sonda os corações. Por outro lado, ele também garante como juiz proteção e recompensa a quem vencer, a quem for achado fiel, a quem for aprovado. Não é só de castigo que se fala, fala-se também de recompensas pela perseverança. Ele habita conosco como aquele que observa as nossas falhas, que observa os nossos erros, os nossos pecados, para os confrontar e nos levar a corrigir. Timóteo diz que a palavra de Deus ela é apta para isso, para nos confrontar, nos corrigir, nos fazer ser aperfeiçoados. E amados, é melhor a presença que confronta do que a ausência que condena. É melhor o olhar que refina do que o rosto que vira para o outro lado. Por isso a bênção de Arão que a gente disse aqui, uma parte diz que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Qual é o desejo aí? Que o Senhor olhe para você, que o Senhor te dê a paz. Porque o rosto é onde estão os olhos, é onde está a boca que fala, é onde estão os ouvidos que ouvem. Se ele vira o rosto, significa dizer que ele não está olhando, que ele não vai falar, que ele não vai ouvir. Que o Senhor levante o seu rosto, que ele olhe para você, mesmo que seja para corrigir. Jesus, ele não vai vir de longe para julgar o mundo, ele já está entre nós. Ele não vai vir de longe para julgar o mundo, ele já está entre nós. Ele está presente em todas as comunidades. Ele está vendo o melhor e o pior da igreja. Ele está vendo aonde o amor esfriou, como em Éfeso. Ele está vendo as que deixaram que as heresias liberais, como Pérgamo e Tiatira. Ele está nas que estão quase mortas, como a de Sardes. Ele está nas que estão indiferentes, satisfeitas com as ilusões, como a de Laodiceia. O Senhor está entre as igrejas que são infiéis, como aquelas que são fiéis, como a de Esmirna. Ele está naquelas que estão vacilando e naquelas que estão firmes, como a de Filadélfia. A questão não é a presença dele entre nós, mas é como estamos diante dele. As lâmpadas podem ser apagadas por falta de alimento. Onde estão as 7 igrejas hoje? Em ruínas, quebradas, castiçal removido, por não terem ouvido o seu Senhor. Jogaram fora tudo que tinham. Eu olho para a história dos grandes avivamentos no país de Gales, na Inglaterra, na Europa, e eu olho para essas igrejas que tiveram avivamento 100 anos depois. E o que eu tenho visto, uma Europa que foi abalada por um avivamento 100 anos depois, tendo igrejas fechando suas portas, vendendo seus templos, os templos virando bares, por falta de gente. Castiçal removido.
Há uma lenda judaica que conta que numa noite os guardas do templo ouviram uma voz poderosa, mas entristecida, dizer: vamos embora, e ouviram o som de muitas asas. Pela manhã eles viram os romanos invadirem o templo e pisarem com as suas sandálias sujas o lugar santo, aonde a presença de Deus esteve por tanto tempo e já não estava. E o templo foi destruído. Jogaram fora o que tinham, rejeitando ao Cristo. E nós? Segunda coisa que eu percebo aqui é que, como Senhor da igreja, Jesus estabelece os princípios da liderança. O primeiro princípio é o princípio da subordinação. É interessante que muitos pastores e líderes de igrejas parecem ter esquecido do modelo de liderança deixado por Jesus. Igrejas não são domínios, igrejas não são reinos pessoais, igrejas não são para líderes absolutistas. O domínio tem sido a palavra de ordem, e em alguns casos até tronos têm sido colocados na plataforma. Eu tive que parar para ver um pastor numa certa igreja, não aqui, lá na América, sendo coroado rei, colocado num trono e botado no ombro das pessoas. Como essas coisas têm acontecido. Amados, como Senhor da igreja, Jesus direcionou as cartas às 7 igrejas aos anjos da igreja. Existe uma discussão sobre esses anjos, né? Parece que alguns creem que são seres celestes, sobrenaturais. Ocorre que no Velho Testamento, quando se falava de anjo, se referia muito mais à função do que à posição. Anjo, a palavra no grego quer dizer mensageiro. E essa expressão, ela expressa 2 coisas, e uma delas é subordinação. Ou seja, o mensageiro, ele é porta-voz de uma mensagem de alguém que está acima dele, é maior que ele, que tem mais proeminência que ele. Além disso, o que chama a atenção é que o seu Senhor deu o exemplo de como deveria se exercer a liderança e vivenciar o princípio da subordinação. Jesus mostrou isso lá em Mateus 23, versículo 11. Ele diz: o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. João 13, 14, ele vai dizer: uma vez que eu, o seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, o modelo de liderança de Jesus era a bacia e a toalha. O poder estava vinculado ao serviço, não à dominação. Não devemos pensar mais em nós, em nossos cargos. O Senhor da igreja estabeleceu que liderar é servir. Além do princípio da subordinação como Senhor da igreja, Jesus estabelece um outro princípio de liderança, que é o princípio da autoridade. Amados, a expressão mensageiro também expressava que o portador da mensagem era alguém autorizado, alguém investido de autoridade. A ele foi delegada a função. Nos tempos antigos, o mensageiro era respeitado até pelos inimigos. Portanto, anjo aqui se refere ao pastor da igreja. E a Bíblia confirma isso lá em Hebreus 13, 17. Quando ele diz: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Por outro lado, há o peso sobre o pastor, lá em 1 Pedro 5, 2 a 4, quando ele diz assim para os pastores: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. A responsabilidade pesa. Nós vivemos tempos onde a autoridade ela tem sido questionada, desprezada.
Se de um lado há igrejas onde pastores lideram como reis absolutistas, e outro lado existem igrejas onde líderes querem mandar no pastor, aonde o pastor não tem autoridade nenhuma. E é bom deixar claro, não estou falando daqui, nem de nenhuma igreja daqui. Mas eu conheci em João Pessoa uma igreja onde o pastor era uma rainha da Inglaterra. Ele não fazia função nenhuma, ele só obedecia. Ser servo de todos não significa cumprir ordem de todos. Imitar a Cristo é auxiliar, não está sujeito ou rebaixado. Não é para a igreja dominar sobre o pastor e nem o pastor dominar sobre a igreja. A cultura de domínio é mundana, é do mundo. Dominar pela força, pela manipulação, é do mundo. A cultura no reino é serviço. A dominação, ela quebra o vínculo da perfeição. Nossa referência, amados, é Cristo, não o mundo. Nós devemos amar e servir uns aos outros e colocar o que temos e somos a serviço uns dos outros, visando o bem comum para a glória dele. Estrelas e castiçais devem brilhar. Mensageiros e igrejas têm a mesma missão. Cristo é quem governa sobre ambos. Você pode dizer um amém a isso? Portanto, essas cartas, elas vão tratar dos pontos fortes e dos pontos fracos da igreja, em todos os tempos. Elas vão tratar do fervor ou da frieza. Elas vão tratar do pecado ou da vitória sobre o mal. Elas vão tratar do fracasso ou das bênçãos da perseverança. E ela vai confrontar não só os candelabros, ela vai confrontar os mensageiros também. Terceira coisa que você percebe nessas cartas aqui, que a gente vai ver uma a uma, é que como o Senhor da igreja, Jesus estabelece a sua identidade e missão. A igreja, ela não cria a sua identidade. Ela já a tem estabelecida pelo próprio Jesus. A primeira coisa é que a identidade está ligada à unidade. Amados, hoje se abre uma igreja a cada dia. Há um espírito fortíssimo de divisão no meio da igreja. Eu falo igreja em termos gerais. Falta unidade real e espiritual no meio cristão. Como o Senhor da igreja, porém, Jesus deixou muito claro, mesmo quando esteve aqui, que a identidade da igreja está ligada à sua unidade. Ele ordenou aos discípulos lá em João 13, 34, 35, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Outra versão vai dizer: vocês serão conhecidos no mundo como meus discípulos, se amarem uns aos outros. As igrejas devem estar ligadas a Cristo e uns aos outros. No tabernáculo e no templo, coloca essa figura aí, por favor, a primeira figura. Havia o castiçal de ouro, composto de 7 braços, nesse formato aí. Era chamado de menorá. Esse castiçal é interessante porque é o mesmo tronco e 7 braços que saem dele, representando a unidade de Israel. Ou seja, é um só tronco, o caule e 7 braços ligados. Agora no Apocalipse, coloca outra figura, você percebe que não são 7 castiçais como esse, não são 7 braços, são 7 castiçais, ligados a Cristo. Ou seja, não são braços, são os próprios castiçais. Cada igreja é autônoma, cada igreja ela tem uma função, uma missão, mas ela está ligada a Cristo. Há uma unidade real, vital e vitalícia com Ele, e consequentemente uns com os outros. A visão mostra que foi Jesus quem estabeleceu assim. Como a luz do mundo,
A igreja, ela deve apresentar Jesus de maneira leve e espontânea, porque era assim que ele inspirava as pessoas a serem na sua presença. Quem não se lembra de Maria, quando num jantar pegou o vaso de alabastro e quebrou e ungiu Jesus com o conteúdo, sem ninguém saber, sem avisar ninguém, diante de todos. É isso que ele espera das suas comunidades. Como a luz do mundo, elas não podem deixar de brilhar. Como portadoras da verdade, elas não podem deixar de anunciá-las. A unidade, ela é fundamental porque ela reflete o caráter do seu Senhor e apresenta a evidência para o evangelho que é proclamado. Amados, essa interdependência deixa claro que a nossa luz como igreja deriva da luz que é Cristo. Nós somos lâmpadas. A lâmpada precisa ser acendida e alimentada. Ela depende de outro. Jesus é a nossa fonte. Seu celular precisa de uma fonte para poder alimentar a bateria. Nós precisamos de Cristo como fonte para sermos alimentados, para fazer o nosso trabalho. Precisamos estar unidos a Ele. E essa unidade se revela na unidade com os irmãos. Mas além da unidade, da identidade ligada à unidade, como Senhor da igreja, Jesus estabelece que a missão depende do poder do Espírito. Amados, muitos líderes têm recorrido a estratégias de crescimento, têm recorrido a marketing, promoções, ativismo, emocionalismo para o crescimento da igreja. Mas o principal tem sido deixado de lado. Já não se ora a Deus por direção, se ora pedindo que Deus abençoe as ideias novas. O resultado tem sido igrejas cheias de pessoas, mas muitas vezes poucos os cristãos genuínos. A Bíblia, porém, nos afirma que há um outro requisito para que a luz brilhe e sejamos conhecidos como seus discípulos. Os profetas que vieram antes de Jesus anunciaram isso. Zacarias 4:6 diz: não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você consegue dizer um amém a isso? O que ele quer dizer com isso? A lâmpada antiga, ela deveria ser mantida alimentada com óleo, não é como a nossa elétrica. No Antigo Testamento, o óleo era um dos símbolos do Espírito Santo. Por isso que os reis, os sacerdotes, os profetas eram ungidos com óleo. Os Salmos, não me lembro se é 133 ou 117, que fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Ele fala da unidade, mas ele faz uma comparação interessante. É como o óleo precioso que desce a cabeça, né? E aí desce pela barba de Arão. A ideia de que o Espírito Santo, ele opera em meio à unidade. Isaías capítulo 61, versículo 1, que Jesus falou, que se cumpriu nele essa profecia e se cumpre em nós, diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os que de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros. Ou seja, como cristãos, como igreja, a nossa missão é refletir a luz de Cristo. Você consegue dizer um amém a isso? Mas nós precisamos, antes de mais nada, ter sido acesa por Ele e estar constantemente abastecido com a graça e com a unção do Espírito. Assim como as 7 igrejas, nós somos lâmpadas para o mundo de hoje. A luz, ela vem do brilho de cada irmão e ela vem do brilho da união dos irmãos. A união de força e de propósito, junto do poder do Espírito Santo, nos leva como igrejas a cumprir a missão que nos foi dada. Amados, eu me lembro da descrição que fizeram sobre Jerusalém e o Templo de Salomão. E para quem eu já descrevi isso aqui, qualquer dia eu ainda faço um estudo sobre as partes do tabernáculo, mas a tinta que
usaram para o templo de Salomão foi ouro, ouro líquido. E o teto do templo era ouro líquido. Isso quer dizer que, quando dava meio-dia, o sol batia no templo, e o brilho dali era visto a quilômetros de distância. Se tivesse alguém perdido no deserto e visse a luz, sabia que ali estava Jerusalém e caminhava para lá. É por isso que um dos títulos de Jerusalém é a cidade da luz. Nós somos chamados para sermos cidades da luz, faróis, para brilhar junto com o Senhor. Mas precisamos estar ligados ao Senhor e no poder do Espírito Santo. Em meio ao assédio do mundo contra a igreja, com perseguições ou com uma teologia crítica, o pessoal do louvor pode vir, com uma teologia apócrifa, com outro evangelho, Jesus deixa claro, por meio dessas cartas, que Ele continua sendo o Senhor da igreja. Você consegue dizer um amém a isso? Como Senhor da igreja, Ele a lidera como governante e juiz. Como Senhor da igreja, Ele estabelece os princípios da liderança aos seus anjos, subordinação e autoridade. A autoridade que vem dEle. E amados, é interessante que hoje eu percebo que existe muito mais respeito do reino das trevas pela autoridade de Jesus do que das pessoas, como no tempo de Jesus. Eu me lembro que na construção do templo lá em Termares, da tenda lá em Termares, um dos pedreiros que ajudou a gente descobriu que era pai de santo, numa região lá chamada Vila Feliz. A gente começou a pregar o evangelho para ele. E nessa pregação do evangelho, o que aconteceu foi que ele queria ser liberto. E aí, orei com alguns irmãos, fiz um jejum nessa época. Durante o jejum, uma batalha espiritual se estabeleceu, porque foi justamente na época em que o cachorro que eu tinha lá em casa mordeu o meu filho, e por centímetros não pegou a jugular. Meu filho é um milagre hoje. E a gente foi para a casa dele. Eu e algumas pessoas conversamos. Ele queria muito, mas na hora de orar pedindo que para ser liberto, chegou a esposa dele. No que chegou a esposa dele, ele se manifestou. Só que a postura dele é que foi interessante. Ele se ajoelhou na minha frente e ficou de cabeça baixa. E começou a gritar dizendo: ele é meu, essa área aqui é minha. Quem é você? Você não conseguiu livrar seu filho? E eu peguei e disse para aquele demônio: você queria matar meu filho, só que Deus livrou. Eu não estou aqui na minha autoridade. Eu sou só o mensageiro. E eu quero dizer a você que essa área é sua até o dia que ele decidir tomar posse. E você vai sair dele em nome de Jesus, porque quem vai escolher se ele quer continuar com você ou não é ele. E o demônio saiu. Só que o homem, com medo, disse: não, pastor, eu não quero mais não, tal, eu não quero prejudicar minha família. Ele não quis.
Mas é interessante a postura de respeito à autoridade que eles têm. Quem vai em nome do Senhor. Você não faz ideia da autoridade que a igreja tem no reino espiritual. Essas cartas mostram que o poder do Espírito é garantia de sucesso. E é uma coisa que você vai ouvir muito nessas cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. Que nós possamos ouvir as instruções do nosso Senhor e não deixar que o mundo nos influencie pela cultura marcada pela iniquidade que nos cerca. Você consegue dizer um amém a isso? Vamos ficar de pé, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Peça para o Senhor sondar seu coração. Peça para Ele dizer a você, como é que estamos como igreja? Quando eu falo como igreja, não estou falando só Igreja Batista Emanuel, estou falando igreja, corpo dele. A você que um dia entregou a vida a Cristo. Como é que você tem andado nesses dias? Quem tem influenciado você, suas decisões? Quem tem influenciado seus pensamentos, seus conceitos? O mundo ao redor? Ou a palavra do Senhor? Essa canção que a gente vai cantar agora vai dizer Deus, somente Deus. Então você precisa permitir que o Espírito Santo ministre se Deus tem sido prioridade ou não na sua vida. E se você decide buscar a Deus em primeiro lugar, colocando as coisas do mundo de lado, eu sei que é difícil, é desafiador, mas é uma questão de dedicar tempo ao Senhor. O Senhor quer você, quer usar você, quer falar com você. O Senhor quer falar com a igreja. Talvez você não tenha vindo a Cristo ainda e deseja entregar a sua vida a esse Senhor, que tem salvação, tem recompensas e vitórias para aqueles que vencerem. E Ele não vai deixar você correr sozinho. O Espírito Santo vai capacitar você a vencer. Nós temos o Espírito Santo em nós. Você consegue dizer um amém a isso? É Ele quem vai nos capacitar. No tempo da canção, se você quiser orar comigo aqui, venha. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Você percebe que Deus quer mais de você? Somente Deus. Que existem coisas que você ainda não entregou e quer entregar? Saia do seu lugar e venha. Ele os pode revelar.
os seus desígnios quem jamais. Você quer mais do Senhor? Saia do seu lugar e venha. Pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. se existem fracassos, Jesus é aquele que dá novas chances. Se existem laços quebrados, Ele é aquele que nos dá a força para reconciliar. Mas tudo o que Ele quer é o primeiro passo. Jesus opera depois da nossa obediência. Se deseja mais de Deus, e Ele tem mais para dar, mesmo que seja para renunciar àquilo que Ele está pedindo para renunciar, venha. Coloca ele, Senhor, somente o Senhor a partir de agora. Saia do seu lugar e venha. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Senhor da igreja, é a Ti que nós nos dirigimos agora. Sonda os nossos corações. Então, somos Tua noiva. Que o Senhor possa estar a cada dia nos tornando sensíveis a Ti. Que possamos entender que o Senhor nos quer puros. Uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. E que a cada dia possamos estar buscando do Senhor a Tua vontade. Que possamos ouvir Tua voz, a voz de muitas águas. Que possamos nos deixar ser sondados pelos olhos como de fogo. Nos deixar ser dirigidos por Ti. E que no final
possamos ser achados vencedores para ganhar a coroa da vida, para a glória do teu nome. Que teu Espírito a cada dia nos unja e continue nos ungindo para cumprir a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Deus, somente Deus. Deus, somente